Bom dia. Bom dia. Vou declarar aberto agora o julgamento do Sr. Plástico. Gostaria que todos fizessem um juramento. Vocês juram dizer a verdade, somente a verdade, perante esse júri? Juro! Gostaria que todos erguessem a mão ao mesmo tempo, por favor. Vocês juram dizer a verdade, somente a verdade, perante esse júri? Juro! Podeis se assentar. O Sr. Plástico está sendo acusado de poluir o meio ambiente, de causar morte de animais marinhos. Os seus resíduos são acusados de ficar no meio ambiente cerca de 1.500 anos. E alguns sem relato de quando termina a sua degradação, quando eles realmente viram partículas e acabam finalizando a sua existência na Terra. Portanto, o Sr. Plástico está sendo acusado de diversos crimes. Agora nós vamos fazer o julgamento dele. Eu gostaria de ouvir os promotores que façam a acusação ao Sr. Plástico. Pode se levantar, por favor. O plástico prejudica nós, a natureza e principalmente os animais marinhos. Eles pensam que são alimentos e acabam ingerindo e no final eles acabam morrendo. Não descarte errado no plástico pode causar ilhas de lixo no oceano e afinal ele demora milhares de anos para se decompor. Eu chamo agora os advogados de defesa para iniciar a defesa do Sr. Plástico. Senhora juíza, o plástico não deveria ser preso, por conta que tem gente que usa no cotidiano, delas ou deles. Exemplo, sem ele, nós não iríamos ter tecidos gastos para beber água, não iríamos ter televisão, cadeiras, mesas e sacolas, entre outras coisas. Ele pode até fazer mal, mas ele nos ajuda no cotidiano. Obrigada. Eu chamo agora mais um advogado de acusação, promotor, o Sr. Luiz. O plástico é culpado por mortes de animais marinhos e deformação desses animais. O plástico polui o ar, a terra e o mar. E o problema é na decomposição de 500 anos até mais. Muito obrigada. Eu chamo agora a segunda advogada de defesa, a senhora Dominique. Senhora juíza, o plástico não deveria ser preso, porque ele nos ajuda com roupas, tecidos e objetos do dia a dia, como a cadeira que vocês estão sentados. A culpa não é dele, e sim do ser humano, que não colabora. Em vez de reciclar e ajudar o planeta, eles jogam na natureza e acabam se prejudicando de si mesmos. Obrigada. Gostaria de perguntar se os promotores têm alguma pergunta para o Sr. Plástico. Sim. Pode vir fazer a pergunta. Você estava nas ilhas de lixo, remolando para se decompor? Sim, mas não fui eu que fiz aquele negócio. Foi os seres humanos irresponsáveis que me jogaram no rio e fizeram aquela ilha. Obrigada. Os advogados de defesa têm alguma pergunta para o Sr. Plástico? Pode se levantar e fazer a pergunta. Senhor Léo, o que você pratica para que o plástico faça bem ao planeta?
eu sozinho não posso fazer nada, pois é o ser humano que não me descarta corretamente. Ok, obrigada. Gostaria de saber se os advogados de acusação têm mais alguma pergunta para o senhor réu. Tem. Pode fazer. Os animais tinham confundido e comeram achando que era comida. Os animais passaram mal? Sim, não fui eu que causei esse problema. Foram seres humanos irresponsáveis que jogaram no mar e na floresta e por isso comeram partículas de plástico. Eu chamo agora a advogada de defesa, a senhora Dominique, para fazer uma pergunta para o réu. Senhor Plástico, você ajuda no nosso cotidiano? E como? Sim, quando você acorda, você usa uma escova de dente, você, tipo o tênis que a senhora está calçado. O dente, a escova de dente, o chuveiro, quando você, a cadeira que a senhora está sentada, e o tecido, a sua calça. E não fui eu que causei tudo isso, foi o ser humano que se me descartasse corretamente, eu não deveria, eu não tinha feito esse negócio. Esse negócio que está causando no planeta. E eu ia fazer muitos objetos para facilitar o cotidiano do ser humano. Se ele me ter descartado corretamente, eu tinha sido reciclado e transformado em um objeto para fazer a facilidade do ser humano no cotidiano. Ok, obrigado. Eu chamo agora a primeira testemunha de acusação, a senhora Heloíse. Podeis se sentar. Senhora Heloíse, o que tem a dizer em acusação ao senhor réu? Ele acaba com as matas e com os animais marinhos. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a senhora Heloíse? Vou começar com os advogados de acusação. Alguma pergunta? Não? Os advogados de defesa têm pergunta para a senhora Heloíse? Ok, podeis se levantar. Senhora Heloísa, o que você faz para que os plásticos não poluem o ambiente? O que a senhora tem a aula? Eu pego, sempre que eu faço um negócio de pegar plástico e depois que eu termino de usar, eu jogo no lixo. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta para a testemunha de acusação? Mas a roupa que você está usando não são feitas de plástico? Sem ele você não vive, com a facilidade dele, não é, senhora Heloísa? Acontece que eu não tô, eu não ligo tanto para o que a gente está vestindo, essas coisas, e sim pelos animais. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta para a testemunha Heloíse? Obrigada, senhora Heloíse. Eu chamo agora a testemunha de defesa, o senhor Carlos Eduardo Sardinha. Senhor Carlos, o senhor tem algo a dizer em defesa do réu, o senhor Plástico? O plástico, ele faz bem para a raça humana. Ele não deve ser preso, ele não tem culpa de nada que o ser humano faz. Os advogados, os promotores de acusação, têm alguma pergunta para o senhor Carlos Eduardo Sardinha? Pode fazer. Por acaso, quando você estava utilizando o plástico, você passou mal? Não.
Mais alguma pergunta? Os advogados de defesa têm alguma pergunta para o senhor Carlos Eduardo Sardinha? Senhor Carlos, como você descarta o lixo corretamente para que não polua o meio ambiente? Quando eu utilizo plástico, eu jogo na estação verde. Se for reciclável, eu utilizo. Se for reciclável, na azul? Na azul. Isso. Os promotores de acusação de defesa... Os promotores têm perguntas para a testemunha de defesa. Chamo agora o senhor Luiz Gustavo. Você já viu alguém jogando plástico na natureza? Já. Quando? Semana passada. E você denunciou, fez algo a respeito? Não. Mais alguma pergunta? Eu chamo agora a senhora Dominique, advogada de defesa, para fazer uma pergunta para o senhor Carlos Eduardo Sardinha. Carlos Eduardo, você tem algo contra o plástico? Você acha ele maldoso, perigoso? Se tiver, me conte. Não, nunca achei o plástico perigoso. Alguém tem mais alguma pergunta para o senhor Carlos Eduardo Sardinha? Agradeço, muito obrigada, senhor Carlos. Pode se retirar. Em defesa do senhor Plástico, ele fará agora a sua tese de defesa. Pode se levantar. Vamos fazer primeiro o juramento. Senhor Plástico, jura dizer a verdade, somente a verdade, perante esse júri? Juro. Pode se defender. Peraí. Em minha defesa, o plástico ajuda no cotidiano, tipo TV, o controle e as roupas que usamos no dia a dia. Eu não deveria ser preso, porque eu não tenho culpa do que está acontecendo, pois são seres humanos que estão me descartando. Se o ser humano reciclasse o lixo consumido por eles, eu não estaria poluindo o meio ambiente. Obrigada. Eu peço agora que os jurados façam o seu julgamento. Durante o período de alguns minutos, vocês vão escrever e eu nomeio o senhor Cauã que me entregue todos os resultados. Eu chamo agora o senhor Cauã para me entregar o resultado do júri. Muito bem. Por 5 votos a 2, eu declaro o réu, o senhor Plástico, inocente. E termino essa sessão. Obrigada.